Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando sequência sobre a fé mentirosa. O tema é a fé mentirosa, porque muitas são as pessoas que dizem ter fé em Deus, mas na realidade é uma fé mentirosa. Porque a verdadeira fé, ela é demonstrada como o verdadeiro amor. A verdadeira fé, como nós falamos no programa anterior, ela tem as suas características, assim como o amor também tem as suas características. Então, quando a pessoa apresenta as características, ela apresenta o amor como ela apresenta a fé. Então, nós falamos que muitas são as pessoas que dizem ter fé em Deus apenas para poder receber milagres. E quando elas não recebem, essa fé desvanece. E, na realidade, a culpa são dos pastores, na sua maioria, porque os pastores levam as pessoas a crerem que fé é aquele que recebe. Quem tem fé é aquele que recebe. Se a pessoa não recebe, por alguma razão, ela não tem fé. E fé também é aquele que pode dar muita oferta, porque aquele que não pode dar, ele não tem fé, ele não tem muita fé. Então, esses ensinamentos têm levado as pessoas a serem muito mais materialistas, egoístas, que espirituais. E aí a gente lê a Bíblia, a gente compara os homens do passado, as situações do passado, como, por exemplo, Davi, e eu já falei sobre isso, que a nenhum outro Deus se dirigiu dizendo, esse aí é segundo o meu coração. Esse homem aí é segundo o meu coração. Ele é como uma menina dos meus olhos. Ninguém pode tocar. Nenhum outro Deus se dirige dessa forma. E aí a gente busca ler a Bíblia, porque para muitas pessoas, Davi foi apenas aquele que venceu o gigante, ou ele caiu em adultério. Nada mais. Ou ele fez o sacrifício na ilha de Araúna. São as três passagens que mais os pastores pregam para as pessoas. O resto da vida de Davi não interessa. O que ele viveu, deixou de viver, o que ele passou, o que ele conquistou não interessa. Porque não dá ibope, não traz oferta para as pessoas. Aí a gente vai no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 20, 2 Samuel 22, 20, diz assim, e tirou-me para o largo, e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Davi estava falando da situação que ele estava passando, da angústia que ele estava passando, como muita gente passa por angústias. E aí, ele fala na sua oração que Deus o tirou daquela situação porque Deus tinha prazer nele. E a pergunta que eu faço é essa, será que Deus tem prazer em você? Será que a sua fé ela causa prazer a Deus? Ou a sua fé é uma fé apenas de conquista? Uma fé apenas de pedir e não uma fé de dar? Essa é a pergunta que eu faço. A Bíblia fala, Davi, que Deus tinha prazer em Davi. Davi era um homem diferente de todos os demais. Davi tinha prazer, e ele levava esse prazer, ele estampava, ele expressava esse prazer para o seu reinado. Por isso Davi era uma pessoa muito amada, com todos os problemas que ele passou. Talvez ninguém na Bíblia tenha sofrido tanto como Davi. Não estou falando de Jesus, mas entre Davi e Jó, eu acho que está mais ou menos na mesma medida, porque Davi sofreu muito. Mas mesmo no sofrimento, Davi não deixou de amar a Deus. Mesmo no sofrimento, Davi não deixou de ter prazer nas coisas de Deus. E hoje a gente não vê as igrejas assim. Hoje nós não vemos. Se você anuncia que vai dar um elemento, que a pessoa vai ser rica como Bill Gates, aí as pessoas vão na igreja. Elas vão debaixo de sol, de chuva, de neve, elas vão a pé, elas vão de carona, elas vão de trem, de ônibus, de carroça. Agora, se você fala que não vai dar nada, que não tem nenhuma promessa,
A não ser o ensinamento da palavra, não vai ninguém. E você, pastor, você já viu isso. Você já viu isso. E aí o que acontece? Esse pastor, que muitas vezes quer trabalhar de uma forma honesta, decente, verdadeira, esse pastor, ele se vê acuado, e aí ele começa a querer imitar os outros. Ele começa a cantar as mesmas músicas, a fazer as mesmas coisas, a dar os mesmos elementos. Ele começa, então, a fazer as mesmas coisas. Porque ele não quer ficar para trás. Ele não quer ser chamado de fracassado. Então é isso que eu vejo. É isso que tem acontecido. Muitos pastores chegam para mim e falam: bispo, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Eu falo: eu vou te falar. Agora, eu não sei se você vai obedecer. Eu vou falar para você: seja você. Não procure imitar ninguém. Porque eu nunca procurei imitar ninguém. Eu tenho a minha personalidade. Eu tenho a minha identidade. E quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe disso. Outro dia, o rapaz lá da Argentina me chamou, que me conhece, começou comigo como obreiro, e me convidou até para fazer uma reunião na igreja dele na Argentina. Ele disse: bispo, eu lhe conheço. Vou falar para todo mundo do senhor. Vou falar para todo mundo lhe convidar para fazer reunião, porque eu lhe conheço. São 30 anos que eu lhe conheço. O senhor mesmo. Eu oro, eu amo o senhor, eu e minha esposa. Quer dizer, eu sou a mesma pessoa, eu não mudei. Eu não mudei, porque a identidade que a gente tem, que Deus colocou dentro da gente, é como DNA. Agora, os pastores querem mudar. Aí você vai nas igrejas, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Todo mundo quer imitar alguém para poder ter sucesso financeiro, para poder dizer: ah, eu sou homem de Deus, a minha igreja está cheia. Então, a base da igreja cheia, em prol da igreja cheia, os pastores estão fazendo uma feira livre. Está tudo permitido. Está tudo permitido. Pode fazer o que bem entender. Agora, ensinar a palavra, levar as pessoas a ter prazer, são poucos os pastores. Os pastores das antigas, esses fazem isso. Porque esses não estão preocupados com o ibope. Esses não estão preocupados com a fama. Esses não estão preocupados em serem consagrados a bispos, a terem promoções, a terem posições dentro da igreja. Então eles pregam a palavra de Deus. E Davi era um homem assim. Davi não estava preocupado com posição. Davi não pediu para ser rei, porque Davi, ele foi pastor e seguiu sendo pastor. Ele não mudou a identidade dele. Ele não mudou a personalidade dele. Ele não mudou o prazer que ele tinha quando ele era pastor de ovelhas. E ele era pastor quando ninguém via. Ele tinha amor pelas ovelhas quando ninguém via. Esse é o verdadeiro pastor. Ele demonstra prazer quando ninguém está vendo. Ele não está preocupado em que as pessoas vejam o que ele está fazendo. Ele está preocupado em falar a verdade, em anunciar a verdade, em trazer as pessoas que estão no inferno para a luz. Esse é o verdadeiro pastor. Esse é o verdadeiro homem de Deus. E eu agradeço a Deus porque eu aprendi isso. No início da igreja, eu aprendi isso. Mas hoje, se eu tivesse entrado hoje, eu jamais teria aprendido isso. Se eu tivesse entrado hoje na igreja, eu jamais teria aprendido o que eu aprendi há 30 anos atrás com o meu pastor, que hoje está falecido. Meu amigo e minha amiga, todos nós vamos ser julgados por Deus. Todos nós vamos nos comparecer diante de Deus. E Deus não vai perguntar a nossa posição, a nossa classe social, a nossa cor, a nossa nacionalidade. Ele vai perguntar: você viveu a fé como tem que ser vivida? Você teve prazer nas minhas coisas? Você teve prazer ou você só me buscou para receber, para você receber as bênçãos? É isso que Deus vai perguntar. Dessa forma, tranquila, calma e serena. E aí o que você vai dizer? Não, eu só ia na igreja para receber as bênçãos. Porque o meu pastor só pregava bênçãos. O meu pastor, ele só pregava bênçãos. Aquele pastor que prega suave, que prega sereno, esse pastor está perdido. Ele não serve. Esse não serve. Ele tem que gritar, ele tem que fazer um teatro que é para a pessoa poder crer. E as pessoas creem, porque as pessoas gostam de mentira. As pessoas gostam de teatro. Tá
Tá aí as novelas. As pessoas gostam de novela por quê? Porque é uma mentira. Mas as pessoas gostam. Essa é a realidade. Agora, a palavra de Deus não é mentira. A palavra de Deus não é maquiagem. A palavra de Deus não é maquiagem. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é verdadeira. Então, Davi tinha como característica da sua fé o prazer em Deus. Então, meu amigo e minha amiga, se você não tem esse prazer, me desculpe. Você tem que buscar esse prazer, pedir a Deus que coloque esse prazer dentro de você. Não prazer pelas bênçãos, não prazer pelos benefícios, prazer em qualquer situação. Era isso que tinha Davi, era isso que tinha Jó, Abraão e todos os homens da palavra de Deus, os heróis da fé. Nós vamos falar mais adiante. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir a sua ajuda para esse livro, que tem vários temas que os pastores não pregam. Você quer me ajudar? Eu coloco o número da conta, eu preciso da sua oferta, porque hoje eu sou um pastor independente. Eu não estou filiado a nenhum sistema de nenhuma igreja. Eu saio pelo mundo pregando a palavra de Deus. Tenho um convite para pregar no México, já recebi outro convite para pregar na Colômbia, na Argentina, no Brasil. Então, eu estou à disposição de qualquer pastor que queira me convidar. Eu coloco o meu telefone para você poder me chamar. Você pode acessar também no Facebook e eu imediatamente entraria em contato com você para fazer uma reunião para abençoar a sua igreja. Então, você que quer me convidar, com o maior prazer eu irei em qualquer lugar. E também você que pode me ajudar, principalmente você que me conhece. Eu preciso da sua oferta para seguir me mantendo e poder manter essa chama viva no coração das pessoas. Se você gosta, então me ajude para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e que todos tenham um bom dia. Até lá.